Isso ficou claro, assim, ou talvez tenha ficado bem forte desde o governo Fernando Henrique, né, com o presidencialismo de coalizão, onde um presidente ganha a eleição e depois muitos da oposição passam a fazer parte do governo cooptados por vantagens que o governo federal dá. Vantagens de cargos oferecidos a esse ou aquele parlamentar, vantagens ao partido da oposição que perdeu, que vai ser acolhido agora no governo. E esse presidencialismo de coalizão não tem funcionado no Brasil, né? Na verdade, nossa república tem sofrido com esse presidencialismo de coalizão, onde desaparece praticamente a oposição mesmo, né? Uma oposição vigorosa desaparece em troca de cargos, favores, benesses para o perdedor, né? O perdedor enxuga as lágrimas com dinheiro, né, dos recursos públicos. No caso das emendas, que eu acho que também um passo além do que já vinha sido dado, que foi dado no governo Bolsonaro, que era um governo que abandonou o governo, não quis governar, transferiu para o parlamento o governo e passou fazendo campanha em prol do golpe durante todo o seu mandato, e de matérias, vamos dizer assim, anti-vacina, anti-ciência. Bom, um retrocesso brutal que a extrema-direita ofereceu para o país como alternativa ao sistema com uma série de deficiências, como nós estamos dizendo. No caso das emendas parlamentares, especificamente no município, eu já tinha até mencionado isso em uma outra oportunidade, acho que explicou muito bem o vereador Ronaldo, que tem uma decisão judicial atual que diz que não se pode fazer o paralelismo com a Câmara dos Deputados e Senado, ou melhor então, com o Congresso Nacional, para as câmaras municipais. Primeiro que o Congresso Nacional é composto por Câmara e Senado. Então tem representação dos estados. O Senado são 3 pessoas eleitas para representar os estados da federação e o Distrito Federal. Então é completamente diferente. No âmbito municipal nós só temos o parlamento, só temos a Câmara, portanto. Também não temos, por isso mesmo, não temos no município, não temos bancada de estado. Lá no Congresso, nós temos os estados, com todos os partidos que estão naquele estado, que foram eleitos, como representação de bancada, para no âmbito nacional representar o estado. Então, não há no âmbito municipal nem bancada, e não há no âmbito municipal Senado. Portanto, o percentual que deve ser atribuído para as câmaras municipais, se quiserem, será o paralelismo com a Câmara dos Deputados. E aí, disse muito bem... Me permite, Marcos, só para concluir com a Rádio Imigrantes, que a partir de agora nós estamos somente com a Rádio Brapel, né? E até a Rádio Indaiatuba, lá de São Paulo, que às vezes nos permite ampliar um pouco o horário, tá bem? Então, a partir de agora, nós estamos exclusivamente com a Rádio Brapel, e eu queria ampliar esse aspecto da... Deixa eu só concluir, Leandro, deixa eu só concluir o meu raciocínio para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam como é que funciona no âmbito nacional e como é que tem que ser trazido para o âmbito municipal quando o município quer. Eu disse, no âmbito nacional nós temos 3% do orçamento destinados para emendas parlamentares. 2% dividido entre Câmara e Senado, 1,55 para a Câmara, 0,45 para o Senado e 1% como emenda de bancada, ou seja, todos os eleitos do Estado para o parlamento fazem parte da bancada daquele estado. E aí tem 1% que eles têm que acordar entre todos eles partidos e aí vão fazer valer aquele 1%. Então, 1% de emenda de bancada, 0,45% do orçamento para o Senado, 1,55% para a Câmara dos Deputados. Ora, quando se traz isso para o âmbito municipal, como só se tem aqui o equivalente à Câmara Federal, ou seja, só a representação popular, não temos representação dos estados nem de bancada, então o que tem que ser feito aqui é 1,55% do orçamento ser destinado para os vereadores, e não 3%, como estava sendo pensado, num paralelismo que não existe, porque não existe no âmbito municipal nem bancada, nem Senado. Era isso, só para concluir o raciocínio. Não, perfeito. Agora, o que a gente vê, né, ainda mais nesse ano eleitoral, a necessidade dos parlamentares, de uma forma geral, né, em ter mais recurso para ser utilizado. Né? E até me chamou a atenção aí, em âmbito nacional, a voracidade do atual presidente da Câmara em majorar custos da Câmara, porque, pelo visto, foi aprovado e agora vai também ser aumentado as verbas de cada deputado. É algo impressionante. Tens razão. É o exército para a guerra, né? Nós estamos agora no ano eleitoral. Eles vão passar por um processo de reeleição. Queres mais ou menos soldados para lutar na tua guerra? Ele quer mais soldados. Então ele quer mais recursos para poder contratar mais gente e ter mais dinheiro para fazer a campanha de reeleição. É isso disso que se trata por trás dessa fala e tal, que estão equiparando e tal. Na verdade primeiro, garantir que aqueles que prestam um serviço técnico na Câmara dos Deputados ali tenham um recurso significativo, para além do teto constitucional de R$ 46 mil. Olha o que nós estamos falando aí no Brasil, onde a média aí dos benefícios previdenciários é de 2 salários mínimos. Vamos pensar num Brasil que ganha aí R$ 2.500, os brasileiros. Nós estamos falando de 46 mil, que é o teto.
constitucional. E esse teto vai ser, se for aprovada a medida que foi proposta pela Câmara, vai atingir 70 mil reais, pode atingir até mais do que isso, porque eles querem dar em dinheiro, a cada 3 dias trabalhado, dar em dinheiro um outro recurso indenizatório para fugir o teto, né, para não ficar estabelecido como subsídio. Ah, bom, aí eles ganham 46 mil de subsídio, mas aí ganham uma indenização pelos dias trabalhados a mais, e essa indenização, então, reverte em recursos que podem atingir 70 mil, 80 mil reais por mês. É disso que nós estamos falando. Então, é um absurdo realmente, Leandro. O Marcos, a gente olha os jornais de hoje, as capas, né? E as fotografias de capa ajudam até ao que o jornal quer dizer, né? Isso é normal. Se a gente pegar a Folha de São Paulo de hoje, coloca que Moraes e Toffoli defendem direito à palestra e sociedade e empresa. Logo após, há uma fala entre os dois, né? A fotografia, com as mãos tapando a boca, né? Como no sentido assim de não permitir que a pessoa faça a leitura labial, né? Do que estão dialogando entre os dois. Mas o simples fato de defenderem essas duas pautas, e ontem nós acompanhamos as falas dos dois, né? Nesse sentido, já é deprimente. E parece até que não ler o momento que se vive, né? E a imagem. E o jornal Estado de São Paulo, na sua manchete, coloca assim: parentes de ministros do STF atuam em 1.860 casos na Corte e no STJ. Bom, é uma no cravo e outra na ferradura. Os dois jornais de edições nacionais e o próprio jornal, o Globo também, ele faz menção, né, à justiça brasileira, que mostra que o Moraes reage a código de conduta, enfim, mas não é algo, parece, estrategicamente da imprensa, não. Esses são os fatos. Né? Tu pega um poder judiciário nesse emaranhado, né, de uma imagem extremamente, né, maltratada, e aí tu pega o parlamento, né, onde o presidente da Câmara, né, não contente só com um gasto maior, né, agora fala em reajuste, né, o reajuste de servidores fala em reajuste de verbas para os deputados. O nosso Planalto, né, eu acho que ele não está lendo as ruas, me parece, né, uma distância das ruas. Na Câmara dos Deputados eu ouvi uma matéria jornalística dizendo que os únicos partidos que se opuseram a esse reajuste nos vencimentos, subsídios de funcionários do parlamento e a ampliação dos gastos por gabinete foi o PSOL e a Rede e o Partido Novo. Somente esses 3 partidos, o PSOL e a Rede estão em federação, o PSOL e a Rede em federação e o Partido Novo, que votaram contra. Todos os demais partidos, por acordo de liderança, aceitaram esse recurso a mais para fazer campanha, o que é realmente assustador. Mas parece que agora há um movimento, pelo menos, de pressão para que o presidente Lula, pelo menos, vete parcialmente isso. Vamos ver os próximos capítulos. Mas quanto a tu dizias antes, né, agora me fugiu a expressão que tu usaste agora há pouco, né, na questão essa ainda do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer, sobre o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, Leandro, tem que se dizer uma coisa também, porque às vezes as pessoas, ouvindo tudo isso, não compreendem bem. Para um pouquinho, mas eles não são juízes, os ministros do STF não são juízes, claro, os juízes da Suprema Corte. Bom, então eles estão submetidos ao Código Nacional de Atuação do Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, então, também pode regrar. O Código Civil tem que aparecer lá, o impedimento desses juízes. Não. O STF já julgou dizendo que não se aplica o CNJ e nem se aplica o Código de Processo para eles. Então, realmente, ou nós vamos criar um código de ética para o STF submeter a legislação que é exigida dos juízes de primeira instância, dos juízes dos tribunais, dos desembargadores. Os juízes e desembargadores estão sujeitos à legislação nacional que veda exatamente que eles participem de processos em que tem interesses dos seus familiares, dos seus amigos, em que ele tem interesse envolvido, até de amigos íntimos. Afasta a possibilidade do juiz atuar. Pois o ministro do STF, eles entenderam que não se aplica para eles a legislação. Logo, precisamos mesmo de uma legislação que faça valer para os ministros do Supremo aquilo que é exigido do juiz de primeira instância e dos desembargadores. Eles têm que descer para o mundo dos homens, né, e deixar de estar no Olimpo. Agora, quem é que vai fazer isso? Eles próprios. Em primeiro lugar, eles próprios. Se não fizerem, disse muito bem o ministro Fachin, se eles não fizerem, eles próprios, uma regulamentação da sua atuação, outros poderes o farão. É exatamente assim. Por isso que o sistema de pesos e contrapesos serve para isso mesmo, né? Serve para isso mesmo, porque se o próprio poder não se autolimita,
com a concorrência aqui dos cachorros. Se o alto poder, se o próprio poder não se autolimita, Leandro, o que acontece? Um outro poder tem que vir e fazer a limitação. Se o poder judiciário não criar uma própria norma de limitação, vai vir o poder legislativo, o próprio executivo, e vão criar normas de limitação justamente, porque há uma série de abusos que tem que ser contidos realmente. E há uma tentativa do governo, o executivo, querer ampliar a sua base no Senado, até também para proteger impeachments no Supremo. Mas cada vez mais há argumentos, né? Embora a base governista, né, possa ser ampliada, mas a população começa a cobrar cada vez mais. A imagem é não ler as ruas, né? Como também não ler as ruas a Câmara dos Deputados. Agora, cada estado tem os seus deputados, né? Escolhe da maneira como eles querem, mas livre escolha, mas o que nós estamos colocando na Câmara e no Senado também não faz muita diferença. Eu acho que nós temos que distinguir só o que são ações de golpistas contra o poder que teve o golpe. Uma coisa não exclui a outra. As pessoas dizem, bom, agora então tu está defendendo que se faça limitações ao STF, mas o STF conseguiu conter o golpe que o Executivo queria dar durante o governo Bolsonaro. Isso está mais do que provado pelo farto material que a Polícia Federal recolheu. Quem quiser pode ter acesso a esse material. É farto, são 800 páginas. Eu li esse relatório. O relatório tem provas assim, cabais, não tem como escapar, porque é prova do WhatsApp de um mandando para o outro com georreferenciamento. É um programa israelense que foi utilizado pela Polícia Federal, que conseguiu assim pegar por escrito, o sujeito mandando matar por escrito. Então não tem o que dizer. Então, para mim, aquilo ali não tem o que fazer. Eles realmente queriam dar um golpe, inclusive matando o presidente, o vice-presidente e o presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Isso é verdade e está documentado. Muito bem. Tá, mas isso não me dá agora um salvo-conduto para o STF fazer o que bem entende, né? O STF agiu muito bem evitando o golpe, muito bom, eu concordo. Então, por isso não pode ser punido o STF. E grande parte da extrema-direita quer punir o STF por isso, porque o STF é que conteve o golpe. Isso é uma coisa. Então, eu sou contra punir o STF porque conteve o golpe, porque eu sou democrata. Agora, isso não é salvo-conduto para o STF fazer o que bem entende. Agora, por isso, porque o Alexandre de Moraes foi fundamental na democracia do Brasil, a mulher dele pode ganhar milhões, né, de uma empresa, que depois ele vai julgar os processos da empresa. Compreende? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que agora, se ele cometeu deslizes através da mulher, através do filho, ou qualquer outro deslize, tem que ser punido pelo deslize que cometeu, pela irregularidade, pela ilegalidade que cometeu. Assim todos os demais. Por isso que o Código de Conduta é realmente necessário. Por quê? Porque o próprio STF afastou a incidência daquele Código de Conduta, vamos dizer assim, dos juízes de primeira instância e dos tribunais para eles próprios. Bom, então não tem nada. Então eles estão acima da lei. E ninguém pode estar acima da lei no Estado Democrático de Direito, Leandro.